pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos. Hoje eu vim contar um pouco mais do meu intercâmbio para a Austrália. Eu fiz o intercâmbio para a Austrália, mais precisamente para Gold Coast, em 2016, quando eu tinha 18 anos. Mas primeiramente eu quero agradecer a Pri por essa oportunidade de estar podendo aqui contar mais sobre outros tipos de intercâmbio, além do au pair, que existem vários tipos, né, que você pode fazer. Eu acho que é muito importante, né, para qualquer pessoa poder fazer o intercâmbio e você sempre achar um melhor intercâmbio que possa se encaixar na sua vida, né? Além disso, mostrar que se você não conseguiu fazer o high school ou o au pair, você não tá perdido. Tem coisas boas também que podem sair disso. Vou começar a contar como eu decidi ir pra Austrália e por que eu decidi ir pra Austrália. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu fiquei apaixonada por um cantor australiano. Ele tinha a mesma idade que eu, e aí eu era louca por esse cantor. E acabou que eu fiquei mais apaixonada pela cidade onde ele morava na Austrália do que por ele. E desde esse dia eu cismei que eu queria ir fazer o high school na Austrália, que eu queria ir pra Austrália, que eu queria morar na Austrália. Comecei a infernizar a vida da minha mãe e do meu pai por conta disso. Passou um tempo, minha mãe falou que eu não ia, e que eu queria fazer o high school, e ela falava que eu não ia. Quando eu fiz 15 anos, ela me perguntou o que eu queria de 15 anos, eu falei que eu queria fazer o meu intercâmbio pra Austrália. E ela disse que não, que o meu intercâmbio pra Austrália só iria acontecer quando eu fizesse 18 anos. Então, dos meus 15 aos meus 18 anos, eu passei todo santo dia pensando nessa viagem, nesse intercâmbio. Além de pelo menos 2 vezes por ano eu ia em todas as agências de onde eu moro pra poder fazer orçamento de preço de intercâmbio. Todo mundo já me conhecia aqui, né? A louca que faz orçamento nunca vai, né? E era eu. Eu sempre achava que eu ia encontrar algum preço mais barato e que minha mãe ia mudar de ideia e aquilo, né? Depois, quando eu fiz 18 anos, foi começo de fevereiro, eu queria já começar a programar a minha viagem dali, né? Do dia que eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, ela falou, não, você não vai pra Austrália. Meu mundo caiu, né? Eu esperei tanto, mas tanto por isso, que ela falou, não, você não vai. Não era por nenhum motivo, eu sabia que não era nenhum motivo, tipo, sério. Era tipo, eu tenho medo, eu não quero, não era nada de muito sério, sabe? Eu comecei a ficar muito chateada, porque eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, por ela ter desistido e o porquê que tudo isso aconteceu. Então eu comecei a ficar muito mal. Tipo, parecia que alguém da minha família tinha morrido, sabe? Eu fiquei muito mal, mas eu chorava, eu entrei numa depressão. Comecei a ir muito mal na escola. E aí minha mãe me levou no psicólogo. E aí na psicóloga eu contei o que tinha acontecido. E aí ela conseguiu convencer minha mãe de deixar eu ir, de deixar de falar, tipo, ai, era uma coisa importante pra mim, pro meu crescimento pessoal e tudo mais, conseguiu convencer a minha mãe. Essa altura já era outubro, então as minhas notas já estavam todas cagadas na escola, eu já não tinha, eu ia repetir de ano, então minha mãe virou pra mim e falou assim, eu só vou deixar você ir pra Austrália se você passar de ano. Então eu me foquei, né, nesses 2 meses finais. Começo de dezembro, eu tive que fazer a prova final, logicamente, né, passei, a gente começou a programar do dia que eu recebi a aprovação, foi mais ou menos primeira semana de dezembro até o final de dezembro, porque eu viajei dia 1º de janeiro de 2016. Foi 3 semanas basicamente para eu programar meu intercâmbio. É muito difícil eu dar um valor certo hoje, porque tudo sai um pouco mais caro, né? Se você tivesse feito tudo antes, parcelado, foi tipo só uma bomba ali. Eu consegui fazer. E aí, nessas 3 semanas, eu fantasiava, né, aqueles vídeos que eu achava na internet de que eu ia fazer um questionário e as pessoas iam me escolher. E o único questionário, otária, né, que recebi foi um questionário de se eu tinha problema com criança, se eu tinha problema com animais, tipo, se eu gostava ou não, se eu tinha alergia a alguma coisa, se eu comia ou não comia alguma coisa. E nesse meu questionário, eu falei que eu tinha problema com nada, que eu gostava de tudo, a única coisa que eu não comia era frutos do mar. Depois disso, eu recebi a família, e aí a família era uma mãe mais velha, uma filha de 30 anos e um cachorro velho também e um gato. Falam que a mulher gostava de yoga e tudo mais. Eu tentei procurar isso na internet, ver se eu conseguia achar pra poder conversar, né? Aquela típica menina querendo fazer intercâmbio, só encontrei o filho da mulher. Então eu mandei uma mensagem pro menino e falei assim, ai, eu vou ficar na casa da sua mãe, você mora perto, vocês têm uma boa relação. Aí ele falou, não, eu não falo com a minha mãe, eu moro perto, assim, na mesma cidade, eu sou DJ, mas eu não falo com minha mãe porque minha mãe é maluca. Então eu já tomei a primeira paulada
tatuado na cara, tipo assim, abre teu olho, sabe? E aí eu falei, não, a mulher é disso, né? Não vai acontecer nada. Antigamente não era tão explícito esse negócio de me dei mal com a host family. Então eu falei, não, vai ser de boa. Então, dia 31 eu embarquei. Quando eu cheguei em Sydney, eu tomei meu primeiro baque. Como todo mundo sabe, quem vai viajar, fazer intercâmbio, acha que sabe falar inglês. Quando você chega no país, você vê que você não fala nada de inglês. Nada. Então eu tava num lugar onde todo mundo abreviava qualquer palavra, o sotaque era muito forte. Eu não entendia bulufas do que ninguém falava. Ninguém, eu não entendia nada. E por algum motivo eu não achava a minha companhia, porque o meu voo era um voo interno de Sydney pra Gold, que é no norte. E aí eu não achava de jeito nenhum a minha companhia no aeroporto de Sydney. E eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Cada um me falava uma coisa, eu só entendi uma palavra do que as pessoas falavam, eu não entendia nada. Faltando 1h30 pro meu voo, eu sentei no chão, liguei pra minha mãe e comecei a chorar. Porque eu era uma pessoa de 18 anos, que eu nunca tinha nem lavado minha roupa, não sabia fazer nada, nunca tinha viajado sozinha, eu não tava entendendo nada que ninguém falava. E tentando explicar pra minha mãe o que tava acontecendo. E aí me apareceu a luz de um brasileiro, que também estava indo pra Gold, e perguntou se eu queria ajuda. Ele me explicou que eu precisava mudar de aeroporto, que eu precisava pegar aquele ônibus, e que ele também iria, que eu poderia ir com ele. A única oportunidade que eu tinha, eu as peguei, né, e fui. Aí a primeira porrada que eu tomei foi os $8 de ônibus. Peguei, fui, cheguei no aeroporto, peguei meu voo, cheguei em Gold, era mais 11 horas da noite. Lá tinha uma van esperando a gente, que ou foi a escola, ou foi a nossa empresa, né, que contratou, não sei. E aí era eu e outras 2 brasileiras que iam ficar nas outras casas também. Então o cara foi levando uma família feliz e minha querida intercambista, não sei o quê. Chegou na minha, era uma rua sem saída, toda escura, não tinha uma luz. E eu falei, não, tô na rua. Erraram, sabe? Ele, não é essa rua aqui, é essa casa aqui. E aí eu com minha mala gigantesca, andando, né, tentando subir a escadinha na casa dela, bati na porta, não abria ninguém. E aí eu falei assim, não, erraram a casa. Certo, erraram. A mulher deve estar me esperando. Bati de novo, me aparece uma mulher com uma cara de bunda de roupão. Falou assim, você entra em silêncio porque tá todo mundo dormindo e eu não quero que você acorde. E eu falei assim, tá. Mas primeiramente, quem é todo mundo, né? Eu não falei, mas eu pensei, meu Deus do céu, quem é todo mundo? E aí ela falou, não, seu quarto é lá nos fundos, na segunda casa, que tem 2 casas, né? A casa principal e é onde eu dormia, que era o meu quarto, o quarto dela e uma salinha. Então, cheguei lá no fundo e ela falou pra mim assim, você pode tomar um banho rápido, mas toma banho rápido porque já são meia-noite, sei lá. Eu falei, não, tá bom. Tomei meu banho e fui dormir. No dia seguinte já começou as coisas ruins, né? Eu não sabia desligar o ventilador do quarto, então eu liguei a luz do quarto. E aí eu já tomei meu primeiro esporro porque eu não podia ligar a luz do quarto durante o dia. Eu não podia falar com a minha mãe por FaceTime, eu não podia falar com a minha mãe ou meus pais dentro de casa. A mulher não tinha internet, a mulher não tinha celular, a mulher não tinha televisão. Toda terça e quinta ela tinha uma sessão de yoga na frente do meu quarto, onde eu não podia entrar no meu quarto às 10 horas da noite. E eu também não podia entrar no quarto dos outros intercambistas pra poder conversar. E várias outras coisas, assim, roubaram comida, me davam sempre esporro. Enfim, na casa era eu, um brasileiro de 30 anos, uma menina belga de 18 também na época, um menino brasileiro de 16. Na primeira semana que eu me lembre, o brasileiro de 30 anos foi expulso da casa. Eu não sabia o porquê, ele foi expulso, não entendia nada, não conhecia. Depois disso, uma semana lá, chegou um japonês e começou ela zoar o japonês de tudo. Ela zoava porque ele não falava inglês, ele não era da mesma escola que eu, assim. Então ela meio que zoava ele, tipo, tirava sarro da cara dele, porque ele não entendia nada. E aí ela metia o pau no menino. Foi passando isso. A filha dela também tinha ciúmes porque o gato falava comigo, tipo, ficava brincando comigo. Então, assim, era várias pequenas coisas que incomodavam ela e ela descontava em mim. Faltando uns 12 dias que eu tava lá, tava tentando me localizar, já tinha errado o ônibus, essas coisas todas. Ela me vira e fala pra todo mundo que ela ia fazer um churrasco de despedida pra essa menina da Bélgica, numa praia, muito longe de casa. Não era nem um pouco longe, não, era muito. Ela escolheu a praia mais longe, onde tinha que pegar 3 ônibus pra chegar. Então ela virou e falou assim, você, pra mim, né, e pro brasileiro, falou assim, menino 16, vocês vão de ônibus, e você, a belga, que tava 6 meses lá, e o japonês, que tava uma semana, menos de uma semana, vocês vão de carro comigo, junto com a minha filha. Eu já fiquei assim, meio chateada, porque eu deveria ter ido de carro, porque eu não conhecia, então eu não entendia, tipo, por que ela fez, mas até então eu tava tranquila, porque eu tava com um brasileiro, e o brasileiro já tava lá há muito tempo, já conhecia. Só fiquei chateada de ter que pegar 3 ônibus, porque era um lugar longe, e os ônibus lá não são aqueles ônibus que vão até o final, sabe? Eles vão picotando. E o churrasco ia ser numa quarta-feira, ela foi
isso numa segunda. Na terça-feira era festa dos brasileiros, uma boate. Então eu decidi ir com uma amiga minha. Então eu mandei mensagem pra esse brasileiro. Eu falei assim, avisa pra querida, né, pra mãe, que eu não vou dormir em casa. Sendo que pra deixar bem claro, no começo, quando eu cheguei lá, ela falou que eu já era maior de idade e que eu não precisava dar satisfação. Mas mesmo assim, eu me senti na obrigação de dar satisfação, né? Fui pra festa, falei que eu não ia dormir em casa, porque depois de meia-noite não tem mais ônibus, 11 horas, 11 e pouca da noite não tem mais ônibus. E aí, quando eu voltei pra casa de manhã, eu vi a filha dela tomando o suco que eu tomava. E eu e as outras pessoas tomávamos na garrafa. Tipo, sentada no sofá, olhando pra televisão sem passar nada. E aí eu já comecei a ficar muito chateada, que tipo assim, mano, cadê o respeito, sabe? Então eu perguntei pra filha. A mãe não tava lá. Eu falei, ai, será que eu posso comer um pão, sei lá? E aí ela me deu um pedaço de pão, uma torrada. E aí eu comi e fui pro meu quarto dormir. Quando deu mais ou menos meio-dia, eu levantei, como já mais ou menos era a hora que tinha acabado a aula. E cheguei lá e falei, não vi o menino brasileiro, né? E aí tava a mãe lá. E aí eu falei assim, ai, você precisa de ajuda? Eu tô esperando o fulano pra poder ir pro churrasco. Aí ela com uma cara muito séria, muito irritada, olhando na minha cara e falou assim, fulano, hoje de manhã ele me falou que ele ia direto da escola. Aí eu falei, não, ele combinou comigo aqui, teria me falado. Aí ela, não, ele chegou hoje de manhã e me disse que ele iria direto da escola. E aí eu, tá, então eu vou ver o que eu posso fazer, né? Pensei assim. Então tava sentada a menina belga no sofá. Vamos deixar bem claro, a menina era belga, falava francês, não falava português, ou seja, qualquer coisa que eu fosse falar, eu teria que falar em inglês, que é a mesma língua da mãe. Então, só deixando bem claro isso. Então, eu sentei do lado da menina da Bélgica e falei assim, você pode ir comigo de ônibus? Eu pago a sua passagem. E aí, sentou a minha querida do lado dela, olhou na minha cara, na cara dela e falou assim, pra ela, né? O que que ela falou? Então, virou a menina da Bélgica e falou. Ela perguntou se eu posso ir com ela de ônibus. Aí a querida olhou na minha cara e falou assim, se vira, ela vai comigo de carro. E eu falei, cara, desculpa, né, mas fudeu. E aí eu falei, mano, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem como é que eu falo onde eu desço do ônibus. E aí eu falei, mano, eu não vou pro churrasco, eu não tenho o que fazer. E aí eu tive a brilhante ideia de começar a tentar escrever onde eu precisava descer. E aí começou a me confundir, porque era tipo 3 ônibus. E eu falei, mano, eu não vou. E aí eu pedi pra essa menina da Bélgica, falei assim, ai, será que você pode me emprestar seu telefone pra eu ligar pro menino, né? E perguntar se ele pode voltar pra casa. Então eu liguei, e aí ele me disse, Júlia, eu estou voltando pra casa. E aí eu falei assim, ah, mas eu não queria falar alto, né, que a mulher tinha falado que ele não ia. E aí eu falei, ah, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então ele voltou pra casa. Quando ele chegou em casa, me veio a mulher, prendeu ele no quarto, assim, tipo, com as mãos assim na parede, né? E começou a gritar com ele. Tipo, ele não podia ter voltado pra casa pra me ajudar. E aí, tipo, esculachou, começou a gritar com o menino e tudo mais. E eu sem saber muito o que fazer, peguei o ônibus com ele e a gente foi rindo até lá, né, meio que tentando tirar sarro da situação que tinha acontecido, porque a gente tava muito irritado. Então a gente chegou lá, ela começou a pedir desculpa pelo que tinha acontecido. E aí a gente falou, não, tudo bem. Ela me tira uma garrafa de vinho e olha e fala assim, você quer vinho? Aí eu falei, não, eu vou tomar água. Isso num churrasco. Eu falei, não, eu vou tomar água. Aí ela, eu comprei o vinho e você vai tomar o vinho. Então encheu minha taça e eu fui obrigada a tomar uma taça de vinho de ressaca no churrasco. Depois começou o churrasco deles lá, de vegetais e tudo mais. Então eu peguei algumas coisas que eu sei que eu comeria, porque eu não gosto de deixar no prato. Ela me vira um pepino e vira pra esse menino e fala assim, você já comeu o pepino? E ele falou, não, mas eu não quero. Ela falou assim, se você nunca comeu, você vai comer. Prova. E pegou e tacou no prato dele. Aí ela virou na minha cara e eu falei, não, eu tenho que pensar em alguma coisa rápido, né? E eu falei assim, não, eu já comi no Brasil e eu não gosto. E aí ela falou assim, eu não quero saber do pepino do Brasil, você vai comer. Pegou e tacou no meu prato. Nesse momento eu já tava, tipo, extremamente irritada do que tava acontecendo. Achei uma falta de respeito, porque eu tava pagando pra ficar na casa dela, então eu não merecia ser tratada daquele jeito. Voltei pra casa, ela decidiu assistir um filme com todo mundo, um filme antigo. Eu tava muito irritada com esse menino brasileiro também, esse também tava irritado. Ele foi pro quarto dele dormir, eu fui pro meu quarto dormir, porque a gente não queria olhar pra cara da mulher mais. No dia seguinte, eu fui na escola e expliquei o que tinha acontecido, levei esse menino brasileiro comigo pra poder me ajudar a explicar, né, em inglês, porque o inglês dele era melhor. E ela falou, Júlia, as famílias estão todas cheias e eu preciso que você fique na casa dela mais 2 semanas, mas se você não quiser, a gente pode te colocar no hostel e a gente paga pra você. E eu falei assim, não, tudo bem, eu fico mais 2 semanas. Já tem uma família certa pra mim depois de 2 semanas? Ela falou, não tem. Então eu voltei pra casa e aí na mesa tava sentada a mãe, a filha, o japonês, a menina da Bélgica, aí sentou o brasileiro aqui e eu na ponta. Deixando bem claro, o japonês não falava inglês e também não era da mesma escola que eu. A filha dela era uma songamonga, não sabia nem o que estava acontecendo na vida dela. Só tinha ela e a menina da Bélgica, que era o xodozinho da vida dela. Então eu sentei e a menina a belga tava olhando pra baixo, assim, tentando comer tudo muito rápido, do tipo, fiz merda, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, eu sei que você foi na escola hoje, a mãe, né? Eu sei que você foi na escola hoje reclamar de mim, o que que você falou? Eu falei, nada. Aí ela, não mente pra mim. Eu falei assim, não falei nada. E aí ela virou e falou assim, a escola me ligou e disse que você foi lá. Aí eu falei assim, desculpa, mas a escola não te ligou. Aí ela ligou
Eu falei, não, desculpa, ela não ligou. E aí ela falou assim, você acha que as coisas funcionam do seu jeito? Aí eu falei, não, mas eu tenho certeza que a escola não ligou. E aí quando ela viu que ela já não tava mais assim, que ela sabia que a escola não tinha ligado, ela começou a gritar, tipo assim, me xingar de várias coisas. Eu comecei a chorar, porque eu não sabia retrucar. Ela falou, brasileiro é tudo dramático. Aí eu falei assim, não, eu tô de TPM. E aí ela falou assim, brasileiro tem desculpa pra tudo. E aí começou a gritar, e aí eu já tava, tipo, extremamente irritada, então eu levantei da mesa, mandei logo um palavrão em português mesmo, porque eu não sabia o que falar, mandei a mulher tomar no cu, fui no quarto, peguei minhas coisas, liguei pro menino que eu ficava, e que ele morava perto da escola, e falei assim, você pede um Uber pra mim que eu estou saindo daqui agora. Não arrumei minhas coisas, só peguei uma mochila e fui pra casa dele. No dia seguinte, eu cheguei na aula, fui na coordenação explicar o que tinha acontecido, falando que eu ia ficar no hostel, que eu não ia mais ficar em casa. Ela falou, não, tudo bem, a gente pode colocar você num hostel e tudo mais. E aí eu desci pra conversar com esse, lembra, o primeiro menino que tinha sido expulso da casa, esse menino de 30 anos, fui conversar com ele, já era meu amigo na época, eu fui conversar com ele sobre o que tinha acontecido na casa. Ele me explicou o que tinha acontecido com ele, e que assim, foi uma coisa, culpa da filha dela, não culpa dele. E aí ele falou assim, não, você não vai pra hostel, eu vou ligar pra minha família e você vai ficar comigo na minha casa. Você liga de dividir quarto comigo? Eu falei, não, eu só quero sair de lá, sabe? Ele, não, porque eu durmo numa parte de baixo da casa que tem 2 quartos. 2 quartos não, mas assim, é um quarto duplo. Eu só tinha ficado 2 semanas. Eu falei, não tem problema nenhum, eu saio daqui, não sei o quê. Ele ligou pra família dele, a família dele falou, não, ela pode vir aqui pra casa. A minha filha dorme comigo e ela dorme no quarto da minha filha. Primeira semana, na segunda semana, o quarto que tá em reforma, ela pode ficar lá. Depois que resolveu essa situação toda, eu levei uma amiga minha até a casa dessa mulher, né, da maluca, pra poder pegar minhas coisas, que eu estava com medo. E aí, quando eu cheguei lá, ela começou a me pedir desculpa, disse que não foi a escola que ligou. E aí só me confirmou que foi a belga que tinha falado tudo, né, não foi a escola. Porque ela sabia que ela ia estar na merda se ela tivesse mentido, sabe, colocado a culpa na escola. Ela ia perder a única fonte de renda que ela tinha, que é o intercambista. Então, cheguei no quarto. Depois que eu cheguei no quarto, tomei minhas coisas e eu descobri, além disso, que do lado da minha cabeceira tinha um pote das cinzas da mãe dela. E eu fui ainda picada, tava dormindo com a mãe morta dela do meu lado, assim, tipo assim, nossa, eu nunca ia ficar lá, sabe? Então, peguei minhas coisas, ela ficou me pedindo desculpa, eu com uma cara totalmente irritada, querendo mandar ela pra aquele lugar de novo. Peguei minhas coisas e fui embora, nunca mais ouvi falar nela. Fui pra essa segunda casa, né, essa família que eu ia ficar 2 semanas, eles eram uns amores, eram pai e uma mãe e uma filha também, devia ter uns 25 na época. Eles moravam de frente pra praia, a casa deles era maravilhosa, era muito bem localizada, eu pude levar meus amigos pra lá, tinha piscina. No meu aniversário eles fizeram uma festa surpresa pra mim, com comida brasileira. Foram maravilhosos, assim, eu não tenho nem o que falar pra eles, assim, eles foram tudo pra mim, aquela luz que eu precisava. E aí eu não poderia ficar mais com eles porque ia chegar um outro menino também pra casa deles e eu já tinha fechado com essa outra família. E eles ficaram muito tristes que eu ia sair, mas eu continuei visitando eles. Então nessa segunda semana com eles, faltando meus 2 últimos meses, eu fiquei 3 meses, né, nos meus últimos 2 meses eu fui pra essa outra casa que era o pai, uma mãe e 3 filhas, que era uma menina de 9, uma menina de 6 e um menininho de 1. Eles eram, tipo, tudo na minha vida. Eles sempre me levaram, tipo assim, me ajudaram em tudo, sabe? Tipo, tudo que eu precisei. E eu gostava muito das crianças, então meu quarto era o único grudado das crianças, então elas faziam 0 e 1 pra ver quem ia dormir comigo durante a noite. Elas dormiam comigo, então elas acordavam no mesmo horário que eu fazia café da manhã pra elas, eu arrumava elas pra escola, então quando os pais acordavam, elas estavam todas prontas. O que não era da minha obrigação, eu fazia porque eu gostava. Foi uma família maravilhosa, não tenho o que reclamar. Meu inglês melhorou muito com as crianças. O único acontecimento, assim, que eu tenho certeza que não foi culpa deles, lógico, né? Mas aconteceu e eu fiquei muito chocada. Na segunda semana que eu tava lá, tava meio nublado o dia, e aí o pai me ligou e falou assim, você tá voltando pra casa? Aí eu falei, tô, por quê? Ele falou, será que você pode pegar as crianças na escola? Eu vou ter que ir no mercado. E você pode ficar com elas 40 minutinhos, que eu preciso no mercado, e é muita presa no trabalho. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Cheguei, era o ônibus, passava perto da escola, peguei as crianças e fui pra casa. Então eu fiquei com o menininho de 1 no meu quarto e com as 2 crianças na sala, que elas estavam jogando, vendo televisão. Quando deu mais ou menos umas 5 horas da tarde, era o momento em que a menina de 6 anos alimentava o cachorro. E aí eu falei, vai alimentar o cachorro. Você já alimentou o cachorro, fulano? E aí ela, não, tô indo descer. Desceu. Ai, eu fico nervosa de passar nessa situação. E aí ela subiu gritando. Eu tava no segundo andar, ela subiu gritando, chorando. E aí falou assim, começou... E eu não entendia nada. Eu falei, cara... Acalma, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, para de brigar. Eu primeiro tava brigando com a irmã dela. E ela falou, não, o cachorro morreu, Júlia. Vem ver. Aí eu falei, não, vem ver não, aí já complica pra mim, sabe, assim...
Não tem como. Então eu liguei pro pai, tive que enfrentar meu maior medo, que é falar no telefone, né, em inglês. Então eu falei assim, olha, aconteceu alguma coisa com o cachorro, eu preciso que você volte pra casa. Aí ele, não, eu tô voltando. Fica com as crianças. Aí eu, não, tudo bem. O cachorro já era velhinho, o pai chegou em casa e falou, realmente, o cachorro morreu. Será que você pode pedir pro vizinho me ajudar a tirar ele de casa? Ele tava, tipo, tentando tirar ele tava embaixo do carro. Fui eu com a criança de 1 ano, chorando, berrando no vizinho, não tinha ninguém. Fui no outro, não tinha ninguém. Fui no outro, não tinha ninguém. Então eu voltei pra casa, né, com uma cara de songamonga. Eu falei, olha, não tem vizinho nenhum. Aí ele falou assim, ah, não, será que você pode me ajudar a tirar o cachorro? Eu falei, não. Aí é demais pra mim, não tem como. Ele, não, por favor, por favor. Eu falei, eu não vou conseguir nem olhar na cara do cachorro. Ele falou, o problema é a cara? Pegou um saco plástico de mercado, enrolou na cabeça do cachorro. E fui eu colocar ele no paninho, pra depois do paninho colocar ele na caçamba do carro. Tirando essa situação, eu fui muito bem tratada. Perfeito, assim, foi, não tenho nem o que falar, foi muito, muito bom. No final do meu intercâmbio, eu fui convidada pra ficar com eles mais tempo. Eles falaram, ai, você faz um papel esse papel aqui que você cuida das crianças, o tempo que você pode cuidar, não é uma obrigação, mas você gosta. Você pode ficar aqui em casa de graça, a gente paga o seu curso de inglês até você se formar. Quando você se formar, a gente te ajuda a passar na faculdade, porque eu precisava fazer a prova, né, do inglês. Eu falei, nossa, tipo, tudo que eu quero, né, tipo, terminar meu curso de inglês, fazer faculdade, morar aqui. Só que ele me falou isso uns 20 dias antes de acabar meu intercâmbio, e eu já tinha gastado todo o meu dinheiro que eu tinha juntado para ir fazer uma viagem pra Tailândia, um mochilão. Liguei pra minha mãe, expliquei tudo que tinha acontecido, e aí ela falou, não, eu não quero que você volte pro Brasil, quero que você faça faculdade aqui. E aí acabou que eu tive que voltar, porque eu não tinha dinheiro para poder renovar meu visto. Me arrependo disso amargamente todo dia da minha vida. Então, basicamente, meu intercâmbio foi esse. Teve o começo muito ruim, mas depois tudo deu muito certo. É um programa que eu recomendo demais. Se você não teve a oportunidade de fazer high school, não desista. E você não quer fazer au pair, não desista. É um programa um pouco mais caro, mas assim, hoje em dia eu não me arrependo nem um pouco de ter feito maior de idade meu intercâmbio, até porque eu tinha mais liberdade para fazer o que eu quisesse. Além de você crescer no seu inglês, você cresce como pessoa, né? Você tá num país totalmente diferente, que você não tem ninguém e você tem que tomar conta de você e você, sabe, suas finanças, do seu dia a dia. Não tem ninguém pra você pedir ajuda. Eu melhorei muito minha vida, eu não sabia nem lavar uma roupa, sabe? Assim, cresci, eu vi quem eu era. Eu queria falar que, infelizmente, a Austrália é um lugar caro de se viver. Não é um lugar que Estados Unidos que você vai comer um McDonald's com $3. Por mais que o dólar australiano é um pouco mais barato que o dólar americano, é um país caro, não é um país barato. A Austrália não é um lugar de bichos, como você vê, de cobras saindo da privada, escorpião, aranha, cangurus batendo no meio da rua. Não existe isso, tá? Não existe. É uma cidade super preparada. Eu não vou mentir, eu vi um tubarão uma vez, mas foi num campeonato e a praia estava fechada, eles tinham um alarme, ninguém tem sensor nas águas, ou seja, ninguém entra nas águas. É tudo muito, muito estruturado. E é isso que eu tenho pra falar, assim. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o intercâmbio na Austrália, mais uma vez, eu fui pela STB, não fazendo propaganda, mas foi muito boa, uma agência um pouco mais cara, mas é uma agência que me deu todo o suporte. Se tiverem qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário, eu vou tentar responder, ou então a Pri vai deixar meu Instagram aqui embaixo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham que eu possa ajudar, eu tô disposta. Você pode me perguntar, que eu vou tentar de verdade responder, vou ficar muito feliz mesmo. E é isso. Obrigada por ter ouvido a minha história e não desista do seu intercâmbio, não desista dos seus sonhos. É muito bom e todo mundo deveria fazer. Beijo! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!